De verdade? Segundo fato que acontece quando Jesus chega na nossa vida, veja lá no versículo 28, eu vou colocar aqui a palavrinha libertação. O primeiro fato é que a chegada de Jesus requer de nós decisão, posicionamento. Em segundo lugar, a chegada de Jesus na nossa vida vai fazer uma libertação. Não tem como Jesus chegar e a coisa ficar ali presa, amarrada na nossa vida. Versículo 28 diz que, vamos olhar a cena, 2 endemoniados que vinham dos sepulcros, eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então veja, o que está acontecendo com as pessoas aqui? Tinha 2 endemoniados, 2 pessoas atormentadas. Eles estavam aqui atormentados pelo maligno. Quando Jesus chega, a libertação. Não vai ficar pessoa atormentada, não vai ficar tormento na sua vida, o diabo não vai ficar te perturbando. E o outro detalhe que eles estavam aqui, diz que ninguém podia passar por aquele caminho, significa que eles viviam solitários, solidão. Onde Jesus chega, a libertação da solidão. Tem gente solitária por esses prédios, por essas casas, pessoas sozinhas. E eu não estou falando de solitário no sentido de solitude. A solitude é muito bom, ter o tempo a só, né? A só com você, a só com Deus. Mas a solidão, ninguém passava por aquele caminho. Aqueles 2 jovens viviam ali atormentados e solitários. Mas onde Jesus chega, a libertação. Se você tem enfrentado problemas de solidão, de vazio, e ainda estamos, né, nesse mês aí de setembro amarelo, discutindo. Isso para mim é muito forte, porque eu me lembro muito da minha própria vida, antes, né, de seguir Jesus, de andar com Jesus. Fui um jovem que cantava nos carnavais, a alegria dos carnavais, mas a minha vida íntima era muito solitária, muita solidão. Muitas músicas minhas tinha a frasezinha, preciso me encontrar. E ainda bem que um dia Jesus chegou lá e disse, você já vai ser encontrado agora por mim. E acabou a solidão, o desejo de morrer. Quando Jesus chega, vai acontecer libertação. Solidão, tormento. Você não pode continuar atormentado. Jesus chegou na tua vida. Seja o que for que tem te atormentado, Jesus quer te libertar, Jesus vai te libertar. Ainda mais, no versículo 29, diz, que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? O que a gente vê aqui ainda nessa situação? Que quem controlava essa região eram esses demônios. Eles vão a Jesus e dizem, mas Senhor, não chegou o teu tempo aqui não. Eles reconheceram que era o Filho de Deus, ok? Os demônios reconheceram quem era Jesus, mas eles falam, o que você quer conosco aqui? Não chegou o nosso tempo, eles se surpreenderam. Por que isso? Porque quem estava controlando aquele lugar eram os demônios. Mas aonde Jesus chega, a libertação. Eu não sei quem tem controlado as nossas vidas. O que tem controlado as nossas vidas? Como é que eu vou ser cristão e continuar sendo controlado pela ira? Ser cristão, continuar sendo controlado por um vício? Quando Jesus chega, o primeiro ponto, o quê? Uma decisão, correto, gente? Se eu tenho um vício, em primeiro lugar, eu vou orar. Eu creio que quando a gente se converte, toma uma decisão por Jesus, muitas coisas já somem do mapa. É ou não é? Agora, algumas coisas, ou quem sabe, alguma área, é aquela área que fica ali para a gente, é aquele espinho, né, na carne, que a gente precisa cuidar. E eu geralmente falo com as pessoas, vamos orar, vamos entrar num processo de oração, de jejum, de oração, mas existe também ferramentas. Se é um vício, tem pessoas cristãs que ainda continuam presas num vício, seja um fumo, qualquer coisa. E aí eu digo, então vamos, no postinho ali, diz lá, tem a propaganda, pare de fumar fumando.
Aí você me diz, eu não quero. Está decidindo pelo quê? Estão entendendo? Esse é um exemplo, a gente pode usar outros exemplos. O que é muito importante, qual é de fato a nossa decisão que a gente quer. E, em segundo lugar, a libertação que tem que acontecer. O controle que está na nossa vida não pode ser mais algo que é um controle maligno. Controlado pelo dinheiro. Por isso que Jesus vai lá em Mateus 6, 24, usar a palavra mamon, né, para o dinheiro. Ele não chama o dinheiro de dinheiro, ele chama de mamon. Ele diz, vocês não podem servir a dois senhores. Você vê o poder que o dinheiro tem, porque Jesus compara, colocando ali, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, colocando o dinheiro como um senhor. E tem gente que é dominada, controlada pelo dinheiro. Isso é controle, o maligno controlando. E assim, tantas outras áreas. Os prazeres, né, nós temos a nossa carnalidade. Fraqueza nós podemos ter, mas ser controlado por elas é uma outra coisa. Eu não posso, eu não preciso, eu diria, continuar sendo controlado por algo, por coisas, por bens, por desejos, por ira, pelo ódio, pelas coisas deste mundo. Porque quando Jesus chega na nossa vida, a gente é liberto. Ele assume o controle, o maligno não nos controla mais, o ódio não nos controla mais, o dinheiro, os bens não nos controla mais, a maldade não nos controla mais, os prazeres não nos controla mais. Jesus se torna o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. As redes sociais não nos controlam mais, aquele vício da novela não nos controla mais. Aquele vício do jogo, vai ter jogo no horário do culto, para onde que eu vou? E é do Palmeiras, Anderson. É horário do culto. Quando Jesus chega, a libertação. O jogo é muito bom, mas o culto é melhor.